Fala aí galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Diego Luiz, conhecido como Patinador Sincero, e hoje eu trouxe para vocês o Land Roller Mojo. Esse patins ele fez um relativo sucesso aí no início dos anos 2000. A gente não tem os dados exatamente, porque a Land Roller simplesmente sumiu, desapareceu. Ainda no momento o modelo chegou no ápice dele, né? Um patinho só, tá bom. Chegou no ápice dele, eu acho que vendeu tudo que poderia. Não teve uma propaganda tão legal depois que o César Millan, encantador de cães, umas imagens dele aí, parou de utilizar ou fazer a propaganda desse modelo. Sendo que o César Millan ainda usava um modelo anterior, que era o Terra 9, também, ou na pronúncia Terra 9. E esse daqui já é o Mojo, tá vendo? Bem escrito aqui, tanto por fora quanto por dentro. E o Mojo, ele teve algumas atualizações, comparando aqui com o Terra 9, que eu tive também. E, por exemplo, a minha grande reclamação é que as rodas eram muito finas. Então no Mojo já veio com a roda um pouco mais grossa, porque você patinando em um local com um piso, por exemplo, de lajota ou que tem alguma divisória, a roda muito fina se encaixava facilmente entre uma divisória, entre uma lajota e outra, né? E isso atrapalhava bastante a patinação. Então melhorou muito quando colocou rodas mais grossas e passou a usar rolamento duplo, tá? Porque no Terra 9 era um rolamento por roda. Então o patins usava só 4 rolamentos, passou a usar 8, 2 em cada roda, né? São 2 pés. E, assim, a minha grande percepção, com as imagens aí, né? É que ele passa mais fácil pelo asfalto ruim. Então é um projeto que, se fosse atualizado hoje com as tecnologias que a gente tem, eu acho que faria sucesso no público, por exemplo, de cidade do interior, que até tem asfalto. É um pouco aqui o meu caso, né? Eu estou na cidade do Rio de Janeiro, mas eu moro num bairro que é um pouco mais afastado, no meio da Floresta da Tijuca, né? Então, alguns pontos o asfalto é bem ruim, é porque passa pouco carro, não tem aquela necessidade de estar com o asfalto muito lisinho, carro em baixa velocidade, ruas residenciais, né? Só que com o Land Roller Mojo, eu consegui passar muito bem, passo muito bem também com os patins com rodas de 125 milímetros, os inline, que eu já estou acostumado, né? Então aqui eu vou falar sobre o Mojo, algumas questões que ele é muito semelhante ao patins inline, inclusive no comportamento dele. A bota dele é compatível com patins inline, inclusive a furação dele é a furação mais tradicional, 165 milímetros. Você pode tirar essa base aqui e encaixar aqui uma base inline nessa bota, tá? Essa bota ela apresenta aqui a presilha, um fechamento, né? Igual qualquer patins inline, a maioria, né? E no peito do pé, esse velcro que não adianta nada. Mas eu admito que eu tenho o costume de tirar tanto o velcro quanto a presilha quando tem, né? O buckle. Aqui a 45 graus eu não gosto de usar. Acho que dá uma apertada no pé, quando é presilha de microajuste. E se é para deixar frouxo, não faz muito sentido. Aqui, além de tudo, eu acho que esse modelo está mal fabricado, né? Porque ele não fecha tudo. Ó, só vem até aqui. Só que eu já tive uns 15 desse aqui, né? É sem exagero, gente. O que acontece? Como é ruim de encontrar a roda dele, quando acha, assim, o jogo R$2.000. Só que eu encontro patins usados nos sites de venda, às vezes por R$300, R$350. Então vale a pena eu comprar patins que esteja com as rodas em bom estado, tirar as rodas e colocar nesse daqui, né? Então eu já fiz isso muitas vezes, tanto que hoje tá difícil de achar, porque eu acho que eu já comprei todos, basicamente todos. Uma tristeza que eu tenho é que eu nunca achei o de cor vermelha, né, no meu número. Até tive um de cor vermelha para tirar as rodas, mas era tipo tamanho 37 Brasil, e eu calço 41 Brasil, que é o 43 Europa. Então só tirei as rodas e coloquei aqui, que as rodas para todos os tamanhos de pé é o mesmo tamanho, 150 milímetros na frente e 180 milímetros atrás, né? Então são rodas bem grandes. E a proposta dele é que fosse patins todo terreno. Já fiz até uma pequena comparação no vídeo do patins off-road, os patins de pneu, né? Olha aí. 150 milímetros na frente e 180 atrás. Ó, atrás você vê que a roda é maior, né? 150 aqui também, 180 aqui.
E ele vinha com uma proposta de ser uma alternativa ao patins inline e que andaria em todos os terrenos. Mas o forte dele sempre foi o asfalto, as rodas dele são maciças. Olá! A grande diferença é que o patins off-road é muito superior fazendo de fato o off-road, que é ir na terra, na grama, no morro, piso de paralelepípedo. E enquanto esse daqui até vai na terra, vai na grama, né? Tem umas imagens aí, eu mesmo já fiz, inclusive, né? Mas não vai no paralelepípedo. Só que em contrapartida, no asfalto, que o patins off-road é quase que uma bola de ferro presa no seu pé. E eu acho que é mais difícil até do que caminhar. Acho mais fácil você caminhar no asfalto que usar o patins off-road. Não, esse aqui no asfalto vai muito bem como um patins inline, inclusive no asfalto ruim, né? O patins inline de 125 milímetros, 110 milímetros, rodas grandes, supera ele em velocidade. Ele vai como se fosse um patins 4 de 80. Ele não é muito veloz, mas é um patins perfeitamente funcional no asfalto, diferentemente do patins off-road, que no asfalto ele não é tão funcional. E nas atividades que ele vai melhor, como eu falei, no gramado, na terra e tudo mais, o trabalho que dá depois de se limpar, etc., você pensa, pô, vale a pena ir de patins? Você acaba preferindo mesmo usar uma bicicleta e mesmo até a pé, né? Fora que o peso dele é basicamente o peso de um patins inline mesmo. Ele é um pouquinho mais pesado, tá? Enquanto patins off-road é um chumbo. Você faz um treino de crossfit quando tá usando, e depois quando você bota dentro da mochila e vai levar para algum lugar, pesa bastante. Se você for levar numa viagem, patins off-road ou patins de pneu, como eu tô falando, ele vai pesar na tua mala e vai prejudicar o tanto de bagagem que você leva. Sendo que aqui também, como ele ocupa muito espaço, para levar em viagem dá para desmontar, né? Ele não vai ocupar tanto espaço e nem tanto peso. Mas eu penso que talvez seja melhor você usar um patins que tenha peça de reposição fácil, né? Que se quebrar uma roda, esse daqui, ele para na hora. Tipo, quebrou uma roda. Eu tenho uma roda quebrada aqui. Esqueci. Já volto. Voltei. Como eu contei pra vocês, eu comprei no passado muitos Land Rollers para tirar a roda. Então essa aqui era a roda dele, quebrou num rolê. Tava largada aqui na garagem, essa roda. Aí eu comprei um que tava com duas rodas boas, e as duas trincadas. Peguei duas rodas, uma pra frente e outra pra trás. Outro pé joguei fora. A bota eu sempre dou para projeto social, porque dá para colocar as bases do inline, como falei. Só que detalhe, eu tinha esquecido, isso eu já fiz tem uns 2 ou 3 anos, essa troca aqui. Eu esqueci, na minha cabeça ele tava com a roda trincada ainda. Por isso que eu não tava usando, né? Um dos motivos que eu não tava usando. Porque o outro é que, como não tá fácil de achar esse modelo usado para comprar para arrancar as rodas, eu tô evitando usar porque a roda dele, tá vendo? Já tá meio gasta, né? Já tá começando a ficar meio empadinha e tudo mais. E eu não tô achando. Então, se eu achar um bom preço, que eu possa arrancar as rodas e deixar aqui de reserva, eu começo a usar ele para dar uma esmerilhada, até porque tira uma onda. Só que acaba fazendo uma baita propaganda da patinação, porque todo mundo olha, caraca, que diferente e tal. E as pessoas acabam se interessando por patinar. Não vou encontrar isso daqui para comprar no mercado de patins novos, só no mercado de usados, mas vai enfrentar uma boa concorrência comigo, que eu também estou atento para comprar mais para arrancar rodinha, né? Tô sempre abordando esse assunto, que é a grande dificuldade do land roller. Outra dificuldade, tem que fazer o rolamento dele durar o máximo possível, porque a medida de rolamento dele é diferente. O rolamento dele é grandão, é maior. Uma vez eu fui trocar o rolamento na final da loja X-Skates, lá no Barra Shopping, que tinha. Aí eu cheguei lá, os caras desmontaram e na hora de trocar viram, o rolamento que a gente tem aqui é muito menor, cara. É o rolamento normal. E o rolamento que esse patins usa é um diferente. Você só vai encontrar em casa de rolamento, mas talvez você não encontre no padrão ABEC, né? Que é um padrão rolamento de precisão. Talvez seja aquele geladeira, seja mais duro o rolamento. Então, eu fiz de tudo para durar o máximo, só que como eu faço esse esquema de comprar usados, etc., eu tô sempre trocando rolamento também, que já vem junto com a roda. Nunca peguei um desse com rolamento ruim.
E de fato o rolamento dele também nunca ficou ruim na minha mão. Eu já estava querendo ver se eu pegava um rolamento superior e tal. Porque como ele vai muito, né, o rolamento vai muito longe do chão, é difícil cair água nele. Ainda mais que ele fica angulado. Então mesmo que você pegue um chuvisco, uma coisa, olha só, ele está apontado para baixo. Então até para a chuva cair nele é difícil. A roda jogar, quando tá lá e joga água, ela joga angulado, então é difícil mesmo de cair nele, né? Então assim, é um patins bem legal. Acho que se tiver alguma questão de quebra de patente ou achar a massa falida, porque esse troço aqui é patenteado, eles sempre fizeram uma propaganda de ser algo patenteado. E eu nunca tirei isso aqui desse modelo, desse daqui que eu tô. De alguns anteriores, porque quando eu achei um que tava com a bota em melhor estado que o meu, que foi esse daqui, eu fiquei com a bota logo, né? Inclusive, acho que foi nessa última troca que eu encontrei um que tava com duas rodas boas, né? Aí eu peguei, olhei as duas botas, achei a melhor. Inclusive, o meu anterior era 40, me apertava um pouco, eu usava sem palmilha. Uso 41, né? E esse aqui é 43, ele tá grande no meu pé. Só que tava, assim, muito novo. Tava muito novo, eu preferi ficar com ele. Né? E o outro eu aposentei, doei pra algum projeto social. Então, apesar de ser um soft boot, ele é um soft boot com liner, né? E a carcaça dele pelo menos do Mojo, é mais rígida, né? Que é esse modelo aqui. O Terra 9 realmente eu acho mole, ele é meio sem suporte mesmo, né? As rodas dele são padrão de 84A. Uma vez, quando eu tava voltando a patinar, fui no evento lá em Arraial do Cabo, aí o pessoal tava fazendo filmagem e tudo mais, pegaram um lance que eu tava falando, minha rodinha é 84A, comigo tá de boa. Aí, pra isso que a roda é boa. Pressiona. Mas... Se não tiver roda reservada em casa, começa a comprar, hein? Já encomenda hoje. Já encomenda porque vai dar ruim. A minha é 84A, fica tranquilo. Né? Nem manjava muito dessa coisa, porque 84A ainda é um pouquinho macia. O asfalto tava ruim lá em Arraial do Cabo, era Roller Fest, lembrei do evento, em 2019. E ficaram falando, pô, radinho 84A. E sempre que eu passava, eu ainda não tinha feito a página Patinador Sincero, só veio em janeiro de 2020. Então onde eu passava lá, o Miranha 84A, Miranha 84A, conta disso. Então, né, 150mm na frente, 180 atrás, 84A de dureza. Ele tem uma característica curiosa, deixa eu pegar o outro lado, voltado. Que a rodinha dele, ele está sempre curvando para dentro. Então você vai andando, ele vai de leve fazendo uma curvinha. De início eu achei estranho, ou de reinício, né? Porque eu estava pegando ele de volta. Só que depois eu pensei, faz todo sentido isso na engenharia. Para que ele, quando vai para fora, ele já ir para fora e já te posicionando para dar a remada, né? Se você souber aproveitar, que é uma coisa que eu perdi um pouco o traquejo, essa capacidade de você cair com a rodinha assim para remar, você extrai o melhor desse patins, ao invés de ficar empurrando assim, ó, né? Como um patins hard boot. Porque aqui no Brasil a gente tem um preconceito grande com soft, né? O hard boot, sem comparo, que é o patins bota rígida, que é um casco aqui fora, não é flexível. O hard boot ele acaba sendo como se fosse um carro automático, né, das marchas. Você não precisa passar a marcha, ele passa para você. Então o hard boot, você não precisa estabilizar o tornozelo, ele estabiliza para você. No soft você já precisa fazer uma certa estabilização mental também. Só que você pode usar essa flexibilidade que ele te dá para fazer remadas mais eficientes. E ele, com essa angulação aqui, te dá remadas muito eficientes. Mas aí você tem que tirar um pouco o seu vício de patins hard boot. A galera já mais habituada com soft, que eu prefiro o soft boot, vocês sabem, vai tirar isso de letra. Outra questão é que frear, parar, não é muito eficiente com essas rodas aqui. Freio em T, Pro Slide, Slide, tudo mais. Tem os vídeos aí do pessoal fazendo aí na internet, uns vídeos antigos, mas não recomendo. Ó, minha rodinha como é que já tá aqui, ó, dando uma esfarelada.
mas não recomendo por conta dessa dificuldade que tem de você achar outras rodas. E o freio traseiro dele é muito eficiente. Eu já desci lá na Vista Chinesa, não desci tudo. Vista Chinesa é um local na Floresta da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, que tem uma angulação bem grande. Então eu já fui lá na mesa do Imperador, saí da mesa do Imperador e fui até a Vista Chinesa. E fui usando muito freio. Na época eu não tinha essa técnica do paraquedas, né? E sabe que de vez em quando eu uso paraquedas, né, em algumas ladeiras. Inclusive de vez em quando dá uns probleminhas aí, né? Só até no Portal Metrópolis, recentemente, a minha queda. Tá aqui, ó. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Agora Eu ela não me orgulho disso, mas isso até que é engraçado. Eu fui freando e realmente o freio dele é muito eficiente. Esse freio aqui, ele quase não gasta, né? Ele é bem forte. Já troquei algumas vezes, não desse modelo, mas já troquei porque quando eu troquei a bota, né, nesse daqui eu ainda tô usando o original dele. Quando eu troquei a bota, peguei o freio que tava melhor e botei aqui e tudo mais. Já comprei alguns que vieram sem freio, porque o dono tirou o freio e aí não conseguiu patinar, porque tem aquela coisa, tem que tirar o freio. Você só sabe patinar se tirar o freio. Nesse modelo aqui, freio super, hiper, mega eficiente. Só tem um detalhe, ele fica muito perto do chão. Então, quando você passa no quebra-mola, ó, várias vezes aconteceu comigo aqui, ó. Foi o freio traseiro, que a gente sempre fala que não pode esquecer que ele tá ali, eu esqueci. O freio pega, né? Então, ele é muito bom. Então, essa travadinha que ele dá, te dá uma derrubada legal, né? Então, sem mistério, esse aí foi o Land Roller Mojo, que tem até, ó, um para-choquezinho aqui, né? Um patins que eu acho sensacional, nostálgico e tudo mais. Só que, pela dificuldade de peça de reposição, eu não recomendaria você ter hoje, a não ser que você queira colecionar, né? Ah, tem um patins lá para ficar de coleção. As rodas do Land Roller Terra 9 cabem no Mojo, né? Dá para você colocar no Mojo, mas a do Mojo não cabe no Terra 9. Porque como a roda aqui no Mojo engrossou, o eixo dele aumentou. Então, essa roda aqui, ela é mais grossa, tanto aqui na banda de rodagem, quanto no perfil total, né, da tala dela. Então não encaixa, não dá encaixe no Terra 9, já fiz esse teste. Mas a do Terra 9, em caso de emergência, não achei roda nenhuma, tava com a roda quebrada e tudo mais, gasta, na verdade, né, quebrada gasta. Hoje elas já quebram porque eu sou pesado, eu era magrelo. Coloquei a do Terra 9, a roda de trás. Me irritou muito porque ficava encaixando nos pisos, lá nas divisórias. Mas recomendo sempre que seja um Mojo se você for comprar o Land Roller. Melhor experiência. Vale o Terra 9? Ah, não achei outro. Tá bom, vai de Terra 9. Pode ser que você consiga encaixar essa base aqui em outros patins, né? De preferência sem slider, né? Tem que ser patins bem slim. Nunca testei colocar em outro. Já vi alguns hard boot da Land Roller, mas eu não sei se eram oficiais, tá? Mas vi que algumas pessoas acharam ou era oficial e a Land Roller não divulgou, assim, o último patins, ou as pessoas de algum país aí da Europa descobriram um patins estreitinho, hard boot, que encaixava aqui sem bater, né? Que aqui ainda tem, aqui ainda tem, ó, né, como eu falei, o para-barro, o para-lama, né? Para não jogar detrito na bota. Talvez eu vi que o pessoal tirou esse troço aqui, né, em algumas ocasiões. Pô, deu saudade quando eu usava ele direto, porque eu sabia que eu ia encontrar algum para fazer a reposição, né? Esse foi o Land Roller, patins que a versão Terra 9 foi usado pelo César Millan. Um dia, se eu achar o vermelho, vou ver se eu consigo comprar, obviamente no meu tamanho, né? Porque eu já tive o vermelho, só que não era o meu tamanho, era só para tirar a roda. E é isso. Não é difícil de patinar com ele, é um pouquinho diferente do inline, é um pouquinho só. Eu acho o quad, patins tradicional, duas rodas na frente e duas atrás, muito mais diferente do inline do que ele. Ele é quase inline, é 85% parecido com o inline, né? Talvez tenha que pegar um pouco arremado, o equilíbrio dele. Mas ele sozinho, ó, você fica aqui, ó, fica de boa, porque as rodas são anguladas para parecer que elas estão aqui embaixo. Então não faz força na lateral, não faz força no tornozelo, nem nada disso, né? E é um patins maneiro. Se você gostou desse vídeo, dá o like. Segue lá no Instagram, Patinador Sincero. Tem o TikTok também. O TikTok eu quase não uso, porque o TikTok vive me banindo, porque, enfim, eu posto um vídeo de queda e tudo mais, né? YouTube aqui, se inscreve aí no canal.
E é isso, dá uma olhada lá nos shorts também, que eu tenho shorts divertidos e tudo mais. E tem os outros vídeos aí, vai roletando aí, se você quiser maratonar o Patinador Sincero. Espero agora conseguir trazer mais coisas. Se você tem uma marca de patins, é importador de patins, e quiser que eu faça teste do patins, vai ser teste maneiro mesmo. Botar ele no asfalto ruim, no asfalto bom. O meu foco não é manobra, é patinação em distância com meio de transporte. Então, manda pra mim aí. Eu tenho preferência, né? Vocês sabem, por patins de rodas grandes. Tamo junto, galera. Tem que ficar esperto com o freio traseiro. Só que esse modelo, ele não tolera tirar o freio traseiro. Ele não freia com a roda. Tem que ser com o freio traseiro mesmo. Só que o freio traseiro dele passa nos lugares, encosta, freia muito. E dá aquela ameaçadinha de derrubar. Mas patins urbanos de roda maciça, eu nunca vi um que passe tão bem por um piso lixo como é esse daqui. Perde pro patins off-road de pneu? Perde. Mas ele é mais veloz. O de pneu é mais lento.